Olá, estamos de volta. Então nós temos o MEI, tá? Que é hoje muitos prestadores de serviço, contribuintes individuais que hoje querem sair da pessoa física, abrir o seu CNPJ, emitir nota fiscal e prestar serviços, estão optando pelo MEI. O MEI é um programa excelente, tá? Para quem está iniciando, e inclusive a contribuição previdenciária, ela é de um valor baixo, é fácil o pagamento, pois o valor é de 5%. Tem algumas exceções a depender do tipo da prestação de serviço que pode ficar um pouco acima de 5%, mas não muda muito, está bem? Então, é pago via DAS-MEI, tá? E ela é bem legal. Eu até anotei aqui umas vantagens do MEI, tá? Custo zero de abertura, não precisa fazer alvará junto à prefeitura, não precisa de contador, você mesmo pode pedir as guias mensais. Só que ela tem algumas também desvantagens, tá? Limitado a um salário mínimo, o MEI, eu vou te dizer, ele é bem parecido. Os direitos que o MEI tem junto ao INSS é basicamente os mesmos daquele que eu falei, o simplificado de 11%. Só que um valor menor, né, de 5%. Então ela é bem interessante. Tem algumas desvantagens, tá? Que ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, assim como aquela de 11% também não dá. Você não pode ter sócio, não pode ser administrador ou titular de outra empresa, não pode ter uma filial, ou seja, que daí você já começa a ser um microempreendedor maior, né? E a atividade, ela deve ser a atividade que você presta, o serviço que você faz, deve estar na lista de atividades previstas. Eu vou colocar aqui o link para você identificar, ver se a sua atividade que você presta hoje se encaixa no MEI. Tá? Inclusive o MEI você pode ter um funcionário, pode contratar um funcionário, o que é bem interessante para a pessoa que está crescendo. Ela tem uma parte ruim que é um faturamento anual limitado. E existem algumas outras desvantagens que eu particularmente acredito, que é qual, tá? Seguinte, para quem quer iniciar um pagamento de forma mais rápida, e pagar e nem sabe se vai pagar todo mês. Claro que a intenção é você conseguir continuar recolhendo o INSS, mas a gente sabe que tem meses que às vezes não consegue ter condições e tudo mais. O MEI ele tem um problema que é o seguinte: é uma empresa, tá? Então no momento que você deixa de pagar aquele mês, você fica devedor. Então passando um tempo lá na frente, você vai ter que voltar e pagar essas contribuições. O contribuinte individual, de certo modo, também seria devedor se caso ele não pague vamos dizer que você está exercendo a tua atividade, mas você, esse mês não vou pagar. De certo modo, você fica devedor. A única diferença é que o INSS ele não tem essa fiscalização, não costuma cobrar, tá, essas contribuições. Deveria, mas na prática, no momento que você não paga aquele mês, quase sempre fica só por isso mesmo, sabe? Então aí depois, agora eu quero voltar a pagar, volta a pagar, pode pagar aquelas parcelas dali em diante e pronto. Até depois eu vou dar dicas eu vou explicar, na verdade, né, o mês correto que você tem que pagar e dicas para não pagar contribuições em atraso, tá? Vou falar mais sobre contribuições em atraso. Já o MEI, você tem que ter uma atividade, digamos assim, eu tenho que estar sempre pagando aquela contribuição, não pode esquecer, né? Tem que depois também, olha só, vai ter que preencher os relatórios de receita bruta, declaração anual, tem a questão do imposto de renda, emissão de notas fiscais, tudo isso. Claro que tem gente que não acaba fazendo muito pouco, faz quase nada dessas questões, mas na prática acaba tendo que fazer. Então, na verdade, basicamente teria que ter um curso completo só ensinando sobre o MEI,
tá? Então tem essa, digamos assim, um pouquinho mais de burocracia quando você tem o MEI, tá? Mas é excelente, o valor é 5%, futuramente precisa de um auxílio-doença, você vai ter o direito, então muitas vezes você quer prestar um serviço para uma outra empresa, tem empresas que te contratam com muito mais facilidade quando você tem um CNPJ do que se fosse uma pessoa física, até porque os custos de uma empresa, quando vai contratar um profissional, quando ela é CNPJ, o custo da empresa acaba sendo algumas vezes menor em questão. Tem uns detalhes ali, não vou confundir a cabeça de vocês, mas tem então seus prós e contras, tá? Mas é fácil a abertura. O único problema é quando você é aquela pessoa mais desleixada que ela não emite. Ou também a gente sabe que cada um tem a sua rotina, né? Acaba não conseguindo muitas vezes organizar aquela sua regularidade fiscal, digamos assim. Então o MEI ele tem mais coisas para você cuidar, entende? Diferente daquelas contribuições que eu falei ali no início de 20% ou 11%, que eu vou mostrar depois. É basicamente você pegar o seu NIT, seu identificador, preencher a guia e sair pagando. E quando parei de pagar, parou de pagar e pronto, sabe? Não tem nenhuma burocracia, né? E até mesmo o MEI, quando você deseja parar de pagar, aí pelo correto você tem que dar baixa no MEI, né? Dar baixa na sua empresa. Então tem esses detalhes. Vou falar também existe um facultativo, tá? De 5%. É um facultativo baixa renda, que é o de 5%. Ele vale apenas aí é para quem não exerce atividade remunerada, que é o facultativo, para quem não está trabalhando, tá? E por exemplo, o estudante, a dona de casa, da sua própria casa, o desempregado, o brasileiro que reside no exterior, ele pode, porque o facultativo, aí só tem a questão da renda, tá? Só tem que cuidar. O ideal, o brasileiro que mora no exterior e quer pagar o INSS, paga lá pelo menos o de 11% facultativo. Aquele de 11% ele cabe tanto para o facultativo como o individual, está bem? Tanto de 20% quanto de 11% ele cabe para os dois. Aí eu só vou mostrar depois, só mudo o código, mas ambos podem pagar. E esse facultativo de baixa renda ficou muito popular, ele ficou muito conhecido, tá? Popularmente é o baixa renda da dona de casa. Você paga 5%, está bem? Só que você não pode ter renda, tem que ser baixa renda. Você pode ter renda de até 2 salários mínimos, só que você também tem que fazer o cadastro único, tá? Você tem que fazer o cadastro único onde? O que é esse cadastro único? O cadastro único é feito no CRAS do seu bairro, da sua cidade. Então você vai procurar o CRAS mais próximo de você, que é a assistência social do seu bairro, para você fazer esse cadastro único, está bem? E lá você tem que lembrar que a cada 2 anos você vai ter que atualizar este cadastro único. Então, é uma contribuição bacana por causa do valor baixo, tá? 5%, só que é para quem não exerce atividade, tá bom? Não exerce atividade, você tem que estar sempre com o seu cadastro único atualizado e você tem que ser baixa renda, não pode ter renda superior a 2 salários mínimos. Está bem? Só que, assim, na prática, tá? Eu vou te dar a real. Essa guia essa contribuição do baixa renda, deixa eu ver se eu tinha anotado algum ponto aqui. Tá. Mas independente. O que eu vejo na prática, tá? Porque no escritório a gente encaminha muitas aposentadorias. E aí na prática o que acontece? Eu já vi vários casos deste baixa renda, a pessoa paga
por diversos anos, está pagando esse baixa renda de 5%, ela é realmente dona de casa, ela é baixa renda, recebe inferior a 2 salários mínimos, só que ela esquece de atualizar o cadastro único. E aí o que acontece? Chega na hora de tu pedir aposentadoria, o INSS diz: não, você não atualizou o cadastro único, então não sei se realmente neste período que você pagou, se você era baixa renda. E aí ele não aceita essas contribuições sem a complementação. Fique tranquilo que você não vai perder essa contribuição, só que você vai ter que pagar uma complementação para alcançar pelo menos a contribuição de 11%. E aí, então, é muito comum chegar lá, você ter que pagar 5, 7 mil reais, 10 mil reais a título de complementação para alcançar ao menos os 11%. Então, se você for fazer o cadastro, se você for pagar sobre esses 5% de baixa renda, não se esqueça de atualizar o cadastro único a cada 2 anos. Não deixe passar de 2 anos. Está bem? E lembrando, né, o facultativo é aquela pessoa que não... se você exerce uma atividade, não vale para você. Aí já tem que ser as outras opções.